Há pouco menos de um ano atrás, eu gravei um vídeo sobre o aplicativo Work Outdoors, que para quem ainda não conhece, é um aplicativo específico para o Apple Watch que permite que você, corredor, tenha acesso a métricas avançadas e também possa programar treinos intervalados. Necessidades quase fundamentais para nós corredores, que sem esse aplicativo não seria possível fazer no relógio da Apple. Ou seja, esse é um aplicativo que muda o Apple Watch de patamar, que faz ele deixar de ser apenas um relógio GPS muito básico aos olhos de nós corredores para se transformar num relógio GPS de respeito, que atende às nossas necessidades de treinamento. Só que ele tem um inconveniente, que é não ter a versão em português, somente em inglês. No vídeo que fiz eu até falei que não achava que isso seria um problema, porém eu percebi por alguns comentários do vídeo que não é bem assim. E além do idioma, outros comentários e até mesmo mensagens apontavam para algumas dificuldades na configuração, tanto dos treinos quanto das telas do aplicativo. E dentre mais de uma centena de comentários, um recente sugeriu que eu fizesse um tutorial detalhado de como mexer no aplicativo. Gostei da sugestão e hoje então irei fazer esse tutorial passo a passo. Roda a vinheta e bora conhecer melhor o potencial que esse aplicativo tem para a sua corrida. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Se você pesquisou agora sobre o Work Outdoors e ainda não conhece o aplicativo, é melhor assistir primeiro o outro vídeo que fiz e logo depois voltar nesse aqui, porque é no outro que eu apresento o aplicativo. O foco desse vídeo aqui é realmente fazer um tutorial completo sobre o Work Outdoors, para te ensinar a configurar e a personalizar os seus treinos no aplicativo. O link do outro vídeo está na descrição. Irei começar pelo iPhone porque a programação dos treinos é feita por aqui, e depois vamos para o relógio em si. Vou colocar então aqui a tela para gravar e mostro o passo a passo do aplicativo para vocês. Mas por que eu falei iPhone e não celular? Porque para utilizar o Apple Watch, você deve ter um iPhone. Primeira coisa então, é abrir o aplicativo. Na minha tela inicial já tem aqui o meu histórico de treinos, que aqui nessa barra inferior é mostrado como Workouts, ou seja, treinos. Se você estiver abrindo pela primeira vez o aplicativo, é normal que ainda não tenha nenhum treino nessa tela. Seguindo para o próximo item na aba inferior, temos a opção Screens, que são as configurações de telas gerais para cada atividade. Podemos ver aqui diferentes telas para corrida no exterior, corrida no interior, ou seja, corrida na esteira, ciclismo, caminhada e muitos outros. O nosso foco aqui é a corrida, então vou entrar aqui na opção Corrida para vermos as configurações. Primeiro, irei apresentar aqui as possibilidades de configuração de métricas de treinamento e também as possibilidades de configuração das disposições das informações na tela do seu relógio, para depois montarmos juntos como exemplo os mais diversos tipos de treino, desde treinos ritmados, treinos intervalados, progressivos, fartlek estruturado, para primeiro você conhecer as possibilidades do aplicativo e depois ver como poderá aplicar dentro das suas necessidades. Vamos lá! Dentro das opções de telas para corrida, são apresentados aqui no meu celular 4 opções de mostradores para a sua corrida. Vamos focar aqui na primeira, que através dela irei mostrar os profiles ou perfis que existem. Mas antes de eu mostrar esses diversos perfis e como configurar um perfil da maneira que você quiser, veja que logo aqui embaixo temos opções de layout e tamanhos de texto. Vou ir mudando aqui para vocês verem a diferença. Na primeira temos um mapa vetorizado com informações na parte inferior. No segundo layout temos bastante mais informações aparecendo no formato de L, com o mapa numa porção um pouco mais reduzida. No terceiro layout, que era que estava inicialmente, não temos mais um mapa e temos informações dispostas em linhas. E na última opção de layout, temos aqui a possibilidade, com letra pequena, de ter 18 métricas diferentes na tela, ou um pouco menos se aumentarmos o tamanho da letra. Calma que eu já vou falar das mais diversas métricas que podemos ter no nosso pulso e como configurar a tela. Mas antes vamos conhecer os perfis pré-definidos que temos aqui. Esse primeiro que mostrei é o Overview, que pode ser traduzido como visão geral, e até por isso é a tela padrão, podemos assim dizer. A próxima é o perfil Activity,
ou atividade, que é mais ou menos os círculos de atividade que temos no Apple Watch em outro formato. O próximo perfil é chamado de calorias e está relacionado ao seu gasto calórico. O a seguir, chamado de elevação, apresenta logicamente métricas relacionadas à elevação do seu percurso. Esses seguintes são diversos gráficos que sinceramente só é bonito. Não é nada útil ter no pulso durante o treino. O próximo perfil pré-definido são métricas relativas à frequência cardíaca e zona de treinamentos. Os seguintes são diversas métricas relativas ao seu pace, como pace atual, pace médio do último quilômetro, pace médio do treino e outras informações. No próximo perfil temos essas mesmas informações, só que relativas à velocidade. Porém, normalmente na rua não utilizamos métricas de velocidade, mas sim de pace. Se não sabe muito bem essa diferença entre pace e velocidade, eu já fiz um vídeo detalhado sobre o tema, que também vou deixar o link dele aqui na descrição. Voltando aqui, o próximo perfil pré-definido nos diz informações sobre o número de passos e cadência. O perfil a seguir é chamado de Target, que nos mostra como estaríamos em relação a um suposto corredor que estaria correndo no pace ou velocidade que definimos como objetivo. Nessa tela aqui de exemplo, podemos ver que o objetivo era correr a 12 km por hora, e que esse é o que está ali como target. Então, nessa situação hipotética pré-definida, mostra que a pessoa estaria nesse momento 50 metros à frente desse pacer virtual ou ainda 10 segundos à frente dele. Essa tela aqui pode ser bem interessante em algumas situações específicas de treinamento. Deixa eu voltar aqui para as telas e apresentar o último perfil, que é o perfil customizado, que é aquele que eu recomendo que você altere e deixe personalizado da maneira que quiser. Vamos entrar nele então para ver mais possibilidades de configuração. Para entrar é só apertar em cima do exemplo de tela de relógio que fica ao lado. Quando entramos nessa tela, temos a possibilidade de configurar quais informações estarão no nosso pulso durante a corrida e como elas irão aparecer para nós. No canto superior direito, temos o modelo de como a tela configurada vai aparecer no nosso relógio. E do lado esquerdo, temos as opções de alterar o layout e o tamanho de letra, como eu já falei para vocês. Mas o principal agora fica aqui embaixo, que são as métricas disponíveis de serem selecionadas para você ter no seu pulso. Podemos ver que existe um total atualmente de 357 métricas disponíveis no aplicativo. Eu digo atualmente porque o aplicativo pode vir a ter atualizações e adicionarem novas métricas. Realmente 357 métricas é muita coisa, você pode estar pensando. Mas muitas delas são redundantes, além de outras que não fazem sentido nenhum ter no pulso durante a corrida, como aqueles gráficos que estavam lá naquele perfil pré-definido. Na parte de baixo aqui da configuração de tela, vamos encontrar 8 categorias de métricas, além da categoria geral que vem todas juntas, que são métricas relativas ao tempo, distância, frequência cardíaca, pace, elevação, calorias, passos e outras. Vou passar aqui em cada uma dessas categorias para dar destaque às opções mais comuns em cada uma delas. Começando na categoria tempo, temos a métrica também chamada de tempo, que mostra o tempo total do treino, uma das métricas mais básicas. Mas também temos outras métricas que podem ser bem interessantes de ter no pulso, como o tempo que falta para terminar o treino. Claro que se você programar o treino para durar um tempo específico, essa métrica aqui só será um relógio em contagem regressiva. Porém, se você programar o treino para cobrir alguma distância, essa métrica estima o tempo que falta para terminar o seu treino, baseado num cálculo entre a distância que falta e o pace que você está correndo. Também poderá selecionar o tempo da volta ou do intervalo, bem como esse tempo estimado para terminar a volta ou o intervalo. Quando eu digo aqui volta, que é um lap, normalmente será a volta automática pré-definida no relógio, que por padrão é 1 km. E quando eu digo intervalo, é o intervalo que você programou num treino específico. Ainda irei ensinar a programar treinos com intervalos. Vamos chegar lá. Voltando aqui para essa categoria, também poderá selecionar aqui a métrica de tempo que está à frente ou atrás do pace ou velocidade-alvo, como já comentei. Além de outras métricas aqui que eu não costumo utilizar, mas que podem ser úteis para quem faz corridas de trilha, que é o tempo que falta para o nascer do sol ou para o pôr do sol. Passando agora para a categoria distância, nessa categoria temos métricas básicas como a distância total percorrida no treino, na volta ou no intervalo.
como também as distâncias estimadas para o fim do treino ou para o fim do intervalo. Também pode ver a distância percorrida no intervalo anterior, que pode ser interessante num treino intervalado. Também poderá selecionar aqui as métricas relativas à diferença de distância para o pace-alvo, tanto no total do treino quanto por intervalo. E tem também aqui métricas interessantes para corredores de trilha principalmente, como por exemplo, se você estiver seguindo um trajeto no mapa de uma prova e se perder, é possível saber qual a distância para o ponto mais próximo da rota que você está seguindo para poder voltar para o trajeto certo. Ou ainda, consegue saber a distância em linha reta de onde você está até o ponto de início, ou seja, de onde você começou o seu treino. Indo em frente para a categoria frequência cardíaca. É aqui que iremos encontrar métricas, desde a mais básica, que é a frequência cardíaca atual, até mesmo frequência cardíaca média do treino, frequência cardíaca máxima atingida no treino, porcentagem do treino em cada uma das zonas de treinamento, bem como o tempo de treino em cada uma das zonas de treinamento. E além dessas informações para o treino todo, também estão disponíveis para a volta e para o intervalo. Sinceramente, eu só uso a frequência cardíaca atual. Todas as outras eu analiso, caso necessário, somente após o treino. Não acho viável ficar olhando para essas métricas durante o treinamento. A próxima categoria é referente ao pace. Aqui encontramos métricas básicas como o pace atual e também o pace médio do treino, além dessas informações de pace para a volta e para o intervalo. E também temos informações sobre velocidade, métrica relacionada ao pace que não é muito usual de ser utilizada na corrida de rua. Na próxima categoria temos informações referentes à elevação, como por exemplo a altitude absoluta do lugar que você está, ou seja, a altitude em relação ao nível do mar. E também a altitude relativa, ou seja, a diferença de altitude em relação à altitude do início do treino. Além de informações sobre o desnível positivo e negativo durante o treino. E como nas outras métricas, não só durante o treino, mas também relativos à volta e ao intervalo. A próxima categoria nos traz informações referentes à estimativa de calorias, como o consumo de calorias ativas, passivas e totais. Na categoria Steps, temos aqui informações relativas ao número de passos, mas isso talvez seja o menos relevante. Aqui nessa categoria, temos informações sobre a cadência e sobre o comprimento de passada. E temos esses dados, tanto no valor atual, média total do treino, ou ainda em relação à volta ou ao intervalo. A cadência também pode ser chamado de frequência de passadas. Se você tiver dúvidas sobre o sistema, eu também já fiz um vídeo sobre o assunto aqui no canal. Irei também deixar o link dele na descrição. E aqui na última categoria, chamada de Outros, temos informações sobre os anéis de atividade da Apple, dispensável nessa situação, mas também informações sobre orientação, como direções da bússola, que pode ser interessante para corredores de trilha, e informações sobre precisão do GPS, que é um ponto muito positivo no Work Outdoors. Todavia, acho que aquela barra ali de sinal de força GPS que fica no canto superior da configuração de tela é suficiente para termos durante o treino. Para quem não conhece, essa barra tem 5 pontos para mostrar a força do GPS. Antes de dar início ao treino, é bom olhar se você tem 4 ou 5 pontos, que aí teremos essa barra na cor azul, ou seja, uma indicação que temos um bom ou ótimo sinal de GPS, que normalmente é conseguido em ambientes abertos. Se você estiver aí dentro da sua casa ou na rua cercado de arranha-céus, será mais difícil obter um sinal forte de GPS, o que irá comprometer a sua precisão. No outro vídeo que fiz sobre o Work Outdoors, eu falei bem detalhado sobre a precisão do GPS no Apple Watch utilizando esse aplicativo e além de algumas comparações com outros relógios GPS esportivos mais tradicionais. A essa altura do campeonato, acredito que você ouviu a minha recomendação lá do início desse vídeo e assistiu ao outro vídeo. Se não, recomendo novamente que assista. E antes de seguirmos em frente, você viu que eu mostrei rapidamente somente algumas das mais de 350 métricas disponíveis. Até porque seria inviável eu gravar um vídeo aqui explicando uma a uma. Senão, esse vídeo ficaria maior do que a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas notem que embaixo do nome de cada uma das métricas tem uma frase explicando o que é aquela métrica. Se tiver dúvidas na tradução, já sabe. Corre lá no Google Tradutor que você terá pelo menos um direcionamento do que aquela métrica significa.
Agora que já mostrei uma visão geral das possíveis métricas de se ter no seu pulso durante a corrida, deixa eu te mostrar como fazer as modificações dessa tela. O layout e o tamanho do texto você já sabe, ou muda na tela anterior ou muda aqui nessa lateral. Mas vamos usar como exemplo essa tela aqui que apresenta informações em linha. Se você quiser mudar qualquer uma das métricas, é só selecionar o espaço da tela que deseja mudar e em seguida a nova métrica que quer que vá para o lugar. Por exemplo, vamos aqui mudar o tempo total do exercício para, sei lá, o tempo que falta para o pôr do sol. Assim, você pode ver na prática como faz essa modificação. E se depois quiser voltar como estava no início, é só apertar o botão Restore, que irá restaurar as configurações pré-definidas. A última coisa que tenho que mostrar aqui na aba Telas é a disposição das telas. Por exemplo, temos aqui 4 telas diferentes. Se você quiser editar a disposição dessas telas, é só ir aqui em cima na opção Editar e então poderá arrastar a tela desejada para cima ou para baixo, apertando e segurando nesse sinal lateral de barras. Ou ainda, poderá apertar nesse sinal de menos vermelho e excluir a tela que deseja. E caso queira adicionar mais telas, é só ir no sinal de mais que temos ali no outro canto. Vamos deixar aqui essas 4 telas e vou te mostrar como mudar entre elas aqui no relógio. Vou abrir aqui então o Work Outdoors e iniciar o treino de corrida. A tela que aparece é a primeira tela configurada, e se eu arrastar para o lado na tela, passamos para a segunda tela, e assim sucessivamente, até voltarmos para a primeira tela. Duas coisas podem acontecer quando você estiver mudando de tela. A primeira é você apertar em cima de uma métrica ao invés de arrastar para o lado. Se fizer isso, a métrica irá aparecer em tela cheia. Para voltar, é só apertar novamente na tela. E a outra coisa que pode acontecer é você arrastar o dedo em cima de um mapa numa tela que tem um mapa. Se fizer isso, será o mapa que irá se movimentar, e não a tela que irá mudar. Isso é muito bom caso você queira navegar pelo mapa. Porém, não é o desejado caso queira mudar de tela. Para isso, não arraste em cima do mapa, mas sim no local onde não tem mapa, como na borda inferior. Para pausar ou encerrar o treino, é só apertar a tela e segurar, até aparecer essas opções. Se pausar, quando quiser voltar, é só apertar e segurar novamente e ir na opção Retomar. E quando quiser encerrar o seu treino, é só escolher a opção End. Mas você pode estar aí se perguntando, mas como eu programo os meus treinos? Calma que não é aqui na aba de telas que eu acabei de mostrar no iPhone. Eu disse que primeiro ia te mostrar o potencial de configuração que temos com o aplicativo, passando pelas diversas métricas e possibilidades de configuração de tela, para depois irmos programar os nossos treinos. Antes de seguir em frente com o nosso tutorial, se você está gostando desse vídeo aqui, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas, assim fortalecendo o meu trabalho aqui. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar tudo aquilo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. A próxima aba que temos aqui embaixo é a aba de rotas, que é uma aba onde você poderá importar arquivos GPX. Para quem não sabe, esse é um tipo de extensão de dados GPS que pode conter informações de localização com latitude e longitude, bem como rotas e trilhas. O Work Outdoors é o único aplicativo de treino para Apple Watch, pelo menos dentro do que eu já pesquisei, que exibe um mapa vetorial funcional, que é como se você estivesse utilizando os mapas no seu celular. Em diversas corridas de trilhas e montanhas, a organização fornece um arquivo GPX com o percurso da prova para a pessoa baixar e colocar no relógio, por exemplo. E é nessa aba aqui que você consegue fazer isso. Como eu nunca corri esse tipo de prova, nunca tive a necessidade de mexer nessa aba. A próxima aba é referente a mapas, mas aqui tem uma diferença em relação à anterior. Na outra era para subir mapas e rotas, e nessa aqui é para você selecionar os mapas que quer baixar e transferir para o seu Apple Watch para utilizá-los offline, ou seja, sem ter o seu iPhone por perto. Para fazer esse download, é só posicionar a região do mapa que deseja, ficar com o dedo parado na tela por 1 segundo e desenhar um retângulo cobrindo a área desejada. Depois é só apertar para iniciar o download.
Só fazer um alerta aqui para você não confundir as coisas. O aplicativo Work Outdoors funciona sem precisar levar o iPhone junto com você, até mesmo se você não baixar esses mapas. A ideia de baixar esses mapas é para você ter o mapa offline, caso utilize, por exemplo, aquela tela que mostra o mapa. Eu não costumo utilizar a tela com o mapa no meu relógio, porque sempre corro em trajetos que conheço, mas acho uma boa ideia você baixar um mapa da sua cidade, porque pode ser que um dia você queira ver os mapas sem ter levado o iPhone e aí você terá ele no seu pulso. A próxima aba é a aba de configurações. Podemos ver que aqui temos muitas opções de configurações, mas irei dar destaque aqui para a aba de programação de treinos intervalados, porque é aqui que está basicamente tudo aquilo que precisamos para configurar os nossos treinos. Para falar a verdade, vou antes mostrar outra configuração aqui que pode ser interessante para quem treina através de zonas de treinamento, que é essa opção aqui. Nela, você pode colocar a sua frequência cardíaca máxima, que você obteve através de algum teste ou ainda através de alguma das fórmulas. E pode configurar também as zonas de treinamento conforme desejar. Aqui vem pré-definidos 5 zonas, que começa com a zona 1 com 50% da sua frequência cardíaca máxima e vai subindo esses limites de 10 em 10%. Se tiver interesse em saber mais sobre frequência cardíaca máxima e zonas de treinamento, eu também já fiz um vídeo específico sobre o tema, que também vou deixar o link dele aqui na descrição. Agora vamos voltar aqui nas configurações e ir para a principal ferramenta desse aplicativo, que é a configuração dos seus treinos. Eu apaguei todos os meus treinos que estavam aqui para podermos criar juntos diversas modalidades de treino, como exemplo, para que você possa aprender como programar os seus treinos. Vamos começar por uma rodagem simples. Claro que em dias de rodagem, você pode somente no aplicativo pelo relógio iniciar um treino e depois terminar manualmente como mostrei. Porém, caso você vá fazer uma rodagem com uma distância ou tempo que você ou seu treinador definiram, você pode deixar programado no relógio para que ele encerre esse treino sozinho para você. E não é só isso. Deixar programada a sua rodagem permite que você possa receber alertas quando chegou ao meio do treino, por exemplo. Ou ainda ter acesso àquelas métricas que mostrei de estimativa para o fim do treino, já que o seu relógio sabe o quanto você fará naquele treino. Se você começar o treino manualmente sem programar, o relógio não sabe qual será a distância ou tempo que você fará naquele treino. Assim, não poderá te fornecer, por exemplo, esses tipos de informações que citei. Para adicionar um treino, aperte ali no sinal de mais que temos no canto superior direito. E nessa aba temos algumas opções pré-definidas. Porém, eu sempre gosto de ir na última opção, que vem sem nada pré-definido, para podermos montar da forma que quisermos. Para começar, vamos dar um nome ao nosso treino. Aqui irei colocar rodagem teste. E para esse nosso exemplo aqui, faremos uma rodagem em ritmo leve, sem aquecimento e sem volta calma. Então, irei selecionar somente um intervalo, que será esse amarelo aqui, o steady, que significa algo do tipo estável ou permanente, já que iremos fazer uma rodagem num ritmo constante. Ao selecionar ele já aparece ali em cima e podemos configurá-lo da maneira que desejarmos. A primeira coisa é definir o volume desse treino aqui no tipo de duração, que normalmente será ou um tempo, caso você queira correr por um determinado período de tempo, ou uma distância, caso você queira correr uma determinada distância nesse treino. Podemos ver ainda que aparecem outras medidas para durações bem menos usuais, como as opções de calorias, passos, frequência cardíaca ou zonas de treinamento. Para esse nosso exemplo aqui, irei limitar por distância. Depois então, temos que dizer na duração qual será a distância desse treino. Clicamos em cima da distância para podermos alterar e aqui vemos que podemos selecionar tanto em milhas quanto em quilômetros. Vamos colocar aqui uma rodagem de 10 quilômetros. Selecionado o volume desse treino, vamos agora determinar a intensidade, que poderá não ter nenhum objetivo específico, ou seja, você percorre esses 10 quilômetros no pace que desejar. Ou ainda poderá selecionar um objetivo como um pace alvo, que é largamente a métrica mais utilizada pelos corredores de rua, ou ainda velocidade, cadência, frequência cardíaca ou zona de treinamento. Para o nosso exemplo, vamos com o mais usual, que é delimitar o objetivo pelo pace alvo. Agora, irá abrir aqui duas opções,
que será um limite mais lento e um limite mais rápido que ficará dentro do nosso alvo. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer essa rodagem num pace de 6 minutos por quilômetro. Então, poderá colocar, por exemplo, um intervalo de 10 segundos para cima e para baixo como tolerância. Aí colocando o limite-alvo mais lento a 6,10 por quilômetro e o mais rápido a 5,50 por quilômetro. A seguir, você irá selecionar a tela, que será a tela principal do seu relógio para esse treino. A configuração das métricas aqui é da mesma forma que eu mostrei lá na aba Telas. Por isso, eu apresentei lá primeiro. E também por isso, eu não irei fazer modificações aqui, porque você já sabe muito bem como é feito caso deseje. Por curiosidade, irei mostrar o que temos aqui nessa tela, que é o tempo restante para terminar o intervalo, que nesse caso, como será uma rodagem só com esse intervalo, irá corresponder logicamente o tempo restante para o fim do treino. Também o pace atual, a frequência cardíaca atual, a distância percorrida no treino e embaixo, a distância em relação à meta de pace que estabeleci, o tempo total de treino e a cadência atual. Voltando aqui para a tela de configuração do treino, logo aqui embaixo você pode programar para que o relógio fale com você o nome do intervalo que vai iniciar, a duração, a intensidade-alvo ou ainda qualquer outra métrica disponível que pode ser selecionada aqui embaixo. Eu não gosto que o relógio fique falando comigo durante o treino, por isso deixo tudo desligado. E logo a seguir tem as notificações que podem aparecer no seu pulso. Você poderá selecionar para ser notificado no meio do treino, a cada quarto do treino, por tempo. Aqui você pode selecionar de quanto em quanto tempo quer receber essa notificação, distância, que é o mesmo caso do tempo, onde você pode selecionar se quer receber a notificação a cada quilômetro, a cada 5 quilômetros, como quiser, ou ainda outras notificações mais específicas e menos usuais, como calorias e número de passos. Vamos selecionar aqui, por exemplo, metade do treino, para assim podermos saber quando voltar para trás e terminar exatamente onde começamos. E nessa notificação no meio do caminho, você pode selecionar para aparecer na sua tela mais alguma informação adicional dentre todas as disponíveis, como por exemplo, quero saber o pace médio dessa minha primeira metade, e pode adicionar mais de uma métrica se quiser. E também pode solicitar que o relógio fale métricas para você nesse ponto selecionado. E embaixo tem a opção de deixar ou não habilitadas as notificações regulares. Vamos salvar esse treino e vou te mostrar onde estão essas tais de notificações regulares. Elas estão aqui na aba Configurações, no primeiro item Alertas. Eu deixo tudo desligado, mas caso você queira receber informações regulares, é só ligar a métrica desejada e configurar conforme desejar. Vamos voltar para a programação de treinos para eu mostrar como configurar outros tipos de treinos. Vamos programar agora um exemplo de treino intervalado. Novamente vou aqui no sinal de mais para adicionar um novo treino e agora, ao invés de ir na última opção como fiz anteriormente, vamos na segunda opção que nos traz um modelo semi-pronto de programação de repetições. Vamos configurar esse treino com o nome Treino de Tiros Teste. E aqui podemos ver que já veio distribuído um aquecimento, uma parte principal do treino com repetições de tiros e recuperação e também a volta à calma. Se você apertar em cada um deles, poderá editar da maneira que quiser, como fiz anteriormente. Não vou mexer aqui nas configurações de aquecimento e volta à calma porque você já sabe como fazer. Mas vamos dar uma olhada aqui na parte principal do treino. Podemos ver ali ao lado da recuperação que temos o número de vezes que irá repetir. Vamos, nesse exemplo, configurar um treino de 12 tiros de 400 metros. Então, mudamos para 12 vezes a repetição. E na parte do fast, que é a parte rápida, iremos colocar uma distância de 400 metros. E novamente, o pace e a tela eu não irei mexer, porque você já sabe como fazer. Logo aqui embaixo temos a configuração do recover, que é como será feita a sua recuperação. Vamos colocar aqui, por exemplo, que será de 1 minuto de descanso. E ao invés de programar um pace de recuperação, irei selecionar a opção None, que é não ter nenhuma meta de intensidade. Ou seja, você terá 1 minuto de recuperação sem uma meta específica. Fará esse minuto trotando, caminhando, até mesmo parado, de acordo com o que foi estabelecido no seu treinamento, mas sem precisar cumprir uma meta no relógio. Pronto! Agora você já sabe como configurar um treino intervalado.
Agora vamos rapidinho programar um treino ritmado, por exemplo. Podemos escolher a primeira opção pré-programada simples, com aquecimento, parte principal forte e desaquecimento. Damos aqui um nome de treino ritmado teste e configuramos essas 3 partes do treino da mesma forma como nos treinos anteriores. Voltando, a outra opção pré-programada que temos é um treino progressivo, onde apresenta um aquecimento, uma parte estável de corrida num ritmo mais leve, depois avança para um ritmo mais forte, volta nesse ritmo mais leve e termina com uma volta calma. Mas pode ser que você queira fazer um treino progressivo com mais de 2 intensidades diferentes. Para isso, eu recomendo que você não vá nessa opção de treinamento, mas sim vá naquela última, onde temos uma tela limpa para programarmos. Quero que você note que temos 6 opções diferentes de ritmos possíveis. Dessa forma, podemos ter até 6 ritmos diferentes num treino progressivo. Mas por que eu digo isso? Vamos supor que você queira fazer um treino progressivo com 5 mudanças de ritmo, mais aquecimento e volta calma. E esse aquecimento e volta calma são feitos no mesmo ritmo, por exemplo. Aí teremos disponíveis 5 ritmos diferentes para configurar. Eu faria dessa forma: o warm-up para aquecimento, cooldown para o ritmo mais leve depois do aquecimento, recover para o ritmo seguinte, depois slow para o ritmo seguinte um pouco mais forte, depois steady para o segundo mais rápido e fast para o mais rápido do treino. E se depois você quiser fazer regressivo, é só voltar. Ou se quiser terminar nesse ritmo mais forte, só adicionar novamente o warm-up, que aqui servirá como volta calma. As distâncias e os paces progressivos de cada um desses intervalos você pode configurar da maneira que quiser. Eu vou deixar aqui na tela um exemplo pronto de um treino progressivo, em que coloquei aqui um aquecimento e uma volta calma de 1 km a 6 minutos por quilômetro e cada uma das 5 faixas de mudança de ritmo de 2 km cada, com o pace alvo iniciando a 5,45 por quilômetro, passando para 5,30, 5,15, 5 e 4,45 por quilômetro, com intervalo de tolerância de 2 segundos para mais ou para menos. Através desse exemplo de treino progressivo que mostrei, você também pode ter ideias para montar um treino de fartlek estruturado da maneira que quiser. Um último exemplo de configuração que irei dar é de um treino intervalado que não tenha somente o tiro e a recuperação na parte da repetição, mas sim que tenha repetições com 3 partes ou mais. Vamos novamente à programação pré-definida de treino de repetição. Aqui você pode ver que temos a situação de 2 partes na repetição: tiro e recuperação. Se quisermos adicionar mais partes, é só adicionar outro intervalo. Por exemplo, o slow, ir em editar e arrastar apertando e segurando por 1 segundo essa barra lateral, o slow para dentro do intervalo de repetição. Assim, você poderá fazer um tiro numa intensidade, depois outra em outra e depois descansar. Ou ainda programar da maneira que quiser, com 3 ou mais partes diferentes esse bloco de repetição. E você também pode ter mais de um bloco de repetição de maneira diferente. Por exemplo, no mesmo treino, pode fazer 8 tiros de 400 metros e depois mais 4 tiros de 800 metros, por exemplo. Para isso, é só adicionar outro intervalo de repetição e configurar da maneira que quiser. Para fechar, irei mostrar como acessar os treinos que você programou aqui no relógio. Para isso, é só você abrir o aplicativo e na atividade Running, ir nesses 3 pontinhos que ficam ao lado. E depois ir em Interval Schedule, que lá estarão os treinos que você programou com os nomes que você deu a cada um deles. E para iniciar o treino, é só apertar em cima daquele que você deseja fazer. Quando você cria um treino pelo aplicativo no iPhone, ele automaticamente aparece no relógio. Se você quiser remover após ter feito o treino, é só ir no aplicativo e apertar Remove, que assim ele será removido do relógio. Quando quiser que ele volte, é só apertar em Send, que ele volta para o relógio. E caso você adicione e ele não apareça, poderá apertar em Send Again, que ele irá novamente. Se nem assim aparecer, feche o aplicativo tanto no iPhone quanto no relógio, abra novamente o aplicativo em ambos e tente enviar novamente. Uma coisa muito importante: a programação dos seus treinos deve ser feita no seu telefone, porque, infelizmente, não é possível programar diretamente no relógio. Essa é, na minha opinião, a maior limitação desse aplicativo. Por isso, antes de sair de casa para treinar sem o telefone, verifique se o treino que irá fazer está no seu relógio, para não chegar no local do treino e perceber que não está.
Espero que com esse vídeo bem detalhado eu tenha conseguido sanar as dúvidas que vocês possam vir a ter com a utilização do Work Outdoors na programação dos seus treinos e que tenham aprendido a utilizar essa poderosa ferramenta para atender às suas necessidades de treinamento. Conto com vocês aqui no canal nos mais diversos vídeos sobre o universo da corrida, desde aqueles de conscientização sobre o treinamento até outros de vlogs de provas, para ajudar e incentivar você a ficar cada vez mais pronto para correr.